Vamos ficar de pé. Temos hoje conosco alguns visitantes, nossos irmãos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Tem uma irmã lá atrás também, que eu não conheço. Sejam bem-vindos, estejam à vontade. Essa é a casa do nosso Deus. Amém? E não esquecendo de avisar que hoje tem cantina. Colabore também participando da cantina na casa do Senhor. Todo o dinheiro arrecadado aqui é usado para a obra de Deus. Então, quando você participa da cantina, você está ofertando também a casa de Deus neste lugar. Amém? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai, queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas recolhidos na tua casa. Cremos, ó Deus, que tu és um Deus que abençoa o teu povo. Cremos, Senhor, que todos aqui têm um testemunho para contar das maravilhas que o Senhor tem operado na sua vida, Senhor. E quando, ó Deus, participamos dos dízimos e ofertas na tua casa, Senhor, reconhecemos que o Senhor está sobre tudo em nossa vida, Pai. Os nossos recursos financeiros, a nossa vida, Pai, tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Eu quero te pedir nesta hora, Deus, que continue abençoando o teu povo, continue abençoando os dizimistas e os ofertantes, e aqueles, ó Deus, também que não puderam estar dizimando e ofertando. Quero te pedir também, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê oportunidade, ó Deus, que o Senhor abra portas de emprego, Senhor, que o Senhor dê soluções a causas na justiça, ó Deus. Glorifica o teu nome, revela o teu poder, Senhor, na vida da tua igreja, Senhor. Mostre para eles, Senhor, que o Senhor é o Deus dono do ouro e da prata, Senhor, e que tudo pertence ao Senhor. Por isso, seja com cada um dos teus filhos, Senhor. Abençoa esses recursos para que eles sejam bem utilizados na tua casa, Senhor, para o engrandecimento do teu nome. Assim nós te oramos em o nome de Jesus. Que todos digam amém. Graças a Deus. De pé como você está, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 30. Segundo Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 30. Amém? Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: Se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, o teu servo, como fui dantes, servo do teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei,
farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Senhor, te agradecemos por esta porção da tua palavra, pedindo a Deus que o Senhor revele a tua vontade, revele o teu querer, Senhor, aos nossos corações. Que possamos extrair, Senhor Deus, desta palavra, desse texto, Pai, experiências, conhecimentos que nos acrescente, ó Deus, em nossa caminhada cristã. Que possamos, ó Deus, sair daqui, Senhor Deus, renovados, revigorados, Senhor, pelo teu Espírito Santo em nós. Que o teu Espírito Santo fale conosco nesta noite, Senhor, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que saímos daqui, Senhor Deus, fortalecidos pela tua presença, ó Deus. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Não sei quantos conhecem esse texto. Não sei quantos ouviram falar de Aitofel. Não sei quantos ouviram falar de Absalão. Mas eu tenho quase certeza que todos sabem que Davi cometeu um pecado terrível. Davi cometeu o pecado do adultério e Davi cometeu o pecado do homicídio, porque ele conspirou contra Urias, o colocando à frente de uma batalha acirrada para que ele morresse naquela batalha e ele de alguma forma pudesse esconder o seu pecado, de alguma forma ele pudesse sair isento do erro que ele havia cometido. Mas Deus não dorme, e Deus viu tudo o que foi feito, embora o homem não tivesse visto, embora o homem não tivesse se apercebido do que Davi tinha feito, Deus viu, e Deus levantou um profeta para que fosse a ele e o confrontasse por causa do seu pecado. E ele recebeu uma profecia de que das suas entranhas sairia o seu maior inimigo, além de outras, dentro desse contexto, mais uma muito séria, que das suas entranhas sairia o seu maior inimigo. E os anos passaram, muitos anos se passaram, e aquela profecia que foi dita lá atrás aconteceu. Levantou-se um homem chamado Absalão, filho de Davi, que por causa de um ato, mais um ato inconsequente de Davi, matou o seu irmão e fugiu. Matou seu irmão e fugiu, ficou escondido na Síria, e quando ele volta, ele, de uma maneira bem sutil, ele começa a roubar o coração do povo. E a Bíblia diz que durante 4 anos, ele saía e se colocava à porta da cidade. E quando vinha alguém com uma causa, quando vinha alguém para trazer algo para ser resolvido pelo rei, ele se antecipava e dizia: o que está acontecendo? Ah, meu problema é esse. Não, tua causa é justa. O teu problema é sério. Quisera eu poder julgar, quisera eu poder resolver esse teu problema. Se eu pudesse resolver esse teu problema, é certo que essa causa tua seria resolvida. E durante 4 anos, Absalão, ele ficou ali, tratando um povo com todo aquele carinho, com todo aquele cuidado, com todo aquele zelo. Parece até os políticos brasileiros,
com todo aquele zelo, não, você é meu amigo. A Bíblia fala que quando vinham se prostrar diante dele, ele pegava pela mão e levantava e beijava a mão da pessoa. Devia beijar bebês também, bebês, né? Tentava de toda maneira agradar o povo. Então a profecia que aconteceu lá atrás começou a se cumprir. E Davi, mais uma vez, talvez por conta do seu erro, talvez por conta do seu pecado, ele foi um pai ausente, ele foi um pai que não observou os seus filhos, não cuidou dos seus filhos como deveria cuidar, e chegou ao ponto de acontecer uma tragédia entre eles e se levantar esse homem, chamado Absalão, que segundo a Bíblia era um homem muito bonito, chamava atenção e além disso tudo, ele era ardiloso e conseguiu durante 4 anos, a Bíblia fala que ele conseguiu roubar o coração do povo. O povo começou a se deixar levar por aquela mensagem que Absalão falava, por aquilo que Absalão falava. E foi tomando o coração do povo, foi trazendo o povo para si. E o povo, não, vamos fechar com esse homem aí, porque ele vai resolver o nosso problema. Ele vai tratar a nossa causa. Ele vai dar solução aos nossos problemas. E chega um momento que Absalão pede a Davi para que saia para sacrificar, para oferecer sacrifício em Hebrom. E Davi autoriza que ele vá a Hebrom oferecer sacrifícios. Autoriza que ele vá àquele lugar. E quando ele vai, ele leva com ele um grupo. Estrategicamente, ele leva com ele um grupo, escolhido a dedo, cerca de 200 homens. Ele leva com ele, em tese, para oferecer um sacrifício. Mas nada mais era do que um estratagema, do que uma estratégia. Que ele levou aqueles homens com ele, o coração do povo já estava na mão dele, e ele leva juntamente com ele um homem que a Bíblia diz que quando ele falava, era como se fosse Deus falando. Esse homem se chamava Aitofel. Esse homem tinha um poder na palavra muito grande. E ele leva de uma maneira ardilosa aquelas pessoas com eles. A Bíblia fala que aqueles que foram com eles não sabiam que iriam participar de uma rebelião. Aqueles homens que foram com eles também foram, de alguma forma, enganados. Mas esse mover de levar essas pessoas para Hebrom criou um movimento entre o povo. E como ele já tinha o coração do povo com ele, quando ele leva uma certa liderança para Hebrom, e quando ele leva Aitofel para Hebrom, ele automaticamente, ele gera uma rebelião. E quando Davi toma conhecimento do que estava acontecendo, Davi não pensou 2 vezes. Davi se levantou e falou, vamos fugir, porque ele virá, e se nós esperarmos ele chegar, nós não vamos conseguir vencê-lo. E a Bíblia fala aqui que o povo saiu do jeito que estava. Davi, o rei Davi, saiu descalço. Não deu tempo nem de calçar uma sandália. Não deu tempo nem de botar uma roupa. Não deu tempo nem de passar um perfume. Precisou sair, correndo. E juntamente com ele, todo o povo. Todos precisaram fugir de Jerusalém, porque entenderam que quando Absalão viesse, viria para destruir, viria para acabar com todos aqueles principais que tinham em Jerusalém, e iriam morrer na mão de Absalão.
E é nesse momento, é nessa hora, que nós abraçamos a oração. Uma coisa interessante que eu percebo em Davi, por isso que Davi, talvez seja por isso que Davi seja um homem segundo o coração de Deus, foi que Davi, ele pecou. Davi cometeu erros terríveis, mas Davi nunca deixou de orar. Davi nunca deixou de clamar. Davi nunca deixou de buscar a presença de Deus. Davi, nessa situação, antes disso, quando ele cometeu o pecado, e Natan vai a ele e fala: olha, você é esse homem que cometeu esse pecado. E a Bíblia fala que ele se arrepende. Ele se arrepende verdadeiramente. E Natan fala para ele: olha, o Senhor te perdoou, mas consequências virão. E fala para ele essa profecia do que viria. Muitas vezes nós pecamos e achamos que não virá consequência. Muitas vezes nós erramos e achamos que não virá consequência. As consequências virão. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto ele ceifará. Mas mesmo assim, sabendo que haverá consequências, sabendo que você irá sofrer, sabendo que você irá chorar, não se ausente da oração. Não deixe de buscar. Arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu erro, reconheça o seu erro, resigne-se àquilo que virá contra você, mas não saia da presença de Deus. A chave é a oração. Para tudo na nossa vida, a chave é a oração. Quando aquela mulher foi pega em adultério, e os homens levaram ela diante de Jesus, o que Jesus disse para aqueles homens? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos foram saindo de fininho, porque o seu coração acusava. O importante, meu irmão, é você entender, somos nós entendermos que nós somos falhos. Por mais que você busque andar na presença de Deus, em algum momento você vai falhar. Em algum momento você vai errar. Busque o arrependimento. Busque o arrependimento. Davi, ele tinha isso no coração dele: eu vou me arrepender, eu vou chorar, eu vou clamar. O Salmo 51, ele fala lá: Senhor, pequei contra ti somente pequei. Ele se arrepende, ele chora, ele sente seus ossos doerem, mas ele não deixa de orar, ele não deixa de clamar. Por pior que seja a consequência do seu pecado, não saia da presença de Deus. Por pior que seja a consequência dos seus erros, não saia da presença de Deus. Quantas pessoas estão hoje sofrendo no mundo? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, se nós não nos voltarmos para o Senhor, nos arrependermos e continuarmos na nossa caminhada, mesmo que sofrendo, mesmo que chorando, as coisas tendem a piorar. Vemos pessoas que saíram da igreja por coisas, umas simples, outras não tão simples, mas saíram não só da igreja, saíram da presença de Deus. Não mudaram de igreja ou de denominação, saíram da presença de Deus. E a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é sairmos
da presença do Senhor. E Davi aqui sofrendo a consequência do seu erro, sofrendo a consequência do seu pecado, e ele fala: olha, se o Senhor quiser me trazer de volta, tudo bem, mas se o Senhor não quiser também, tá bom também, eu não vou entrar nessa questão. Se Deus quiser me trazer de volta, tudo bem, eu vou voltar. Agora, se o Senhor também quiser dar o reinado para Absalão, tudo bem. Ele sabia que ele tinha errado, ele sabia que ele tinha cometido pecados graves, ele sabia que haveria consequências, ele sabia que a sua família foi totalmente desestruturada pela sua omissão. Nós muitas vezes permitimos que a nossa família seja desestruturada pela nossa omissão. Ah, quem sou eu para falar do meu filho? Reclamar do meu filho? Porque eu faço pior, muitas vezes, vou reclamar do meu filho? Mas não é assim que a coisa tem que funcionar. Eu preciso me corrigir e corrigir meu filho. Eu preciso me consertar e chamar meu filho também para se consertar. Eu preciso me acertar e chamar minha família também para se acertar diante de Deus. Não posso aceitar o pecado, não posso aceitar o trauma na minha vida e sair da presença de Deus, deixar de orar, deixar de buscar, deixar de clamar. Mas são nesses momentos de dor, são nesses momentos difíceis, que muitas vezes abraçamos a oração. E não pode ser diferente. Porque a oração, na verdade, ela precisa fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Não só no momento de dor, não só quando você está doente, não só quando você está precisando de alguma coisa. A oração, ela precisa fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Se você não tem problema nenhum, ore pelo teu irmão. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado: irmão, tem algum problema que eu possa apresentar a Deus em oração? Porque a oração, ela gera intimidade com Deus. Você já conversou com uma pessoa que você não tem convívio? Não é ruim? Não tem assunto, não é? Não tem assunto. Em 2 minutos já acabou o assunto. Mas quando você tem convívio, você tem assunto. E a mesma coisa. Quando você busca a presença de Deus, quando você ora, quando você clama, quando você está ali na presença de Deus, você cria intimidade, você cria convívio. E você começa a orar, começa a falar, daqui a pouquinho Deus começa a falar contigo, e você fala com Deus, aí Deus responde, você, Senhor, é isso mesmo e tal. Criou intimidade. Oração, irmão, é busca de intimidade com Deus. E quando você tem um amigo íntimo, um amigo chegado a você, quando você passa por um problema, para quem você conta? Para o teu amigo. Quando você está precisando de um dinheiro, para quem você pede? Minha mulher me pede, né? Para o teu amigo. Poxa, cara, estou precisando de um dinheiro aí, tem aí para me prestar? Porque você tem intimidade. Você tem intimidade. Eu ia perguntar aqui, quem já pediu dinheiro a Deus aqui? Quem já pediu dinheiro a Deus aqui? Eu já pedi dinheiro a Deus, falei: Senhor, estou precisando de dinheiro. Estou precisando, Senhor, tem misericórdia. E Deus responde. Deus responde. Mas você chega a esse ponto quando você tem intimidade. Se você não busca intimidade, quem sou eu para falar com Deus isso? Quem sou eu para contar para Deus isso? Porque você não tem intimidade.
Porque quando você tem intimidade, você fala. E Davi, embora tivesse seus defeitos, embora tivesse as suas mazelas, os seus problemas, ele buscava intimidade com o Senhor. E interessante que ele, fugindo ali pelo caminho dos Montes das Oliveiras, ele chegou no lugar onde se costuma adorar. E quem que adorava no Monte das Oliveiras? Quem também adorava no Monte das Oliveiras? Bom tempo depois, ia para o Monte das Oliveiras para orar. Quem ia? Jesus. Jesus também adorava no Monte das Oliveiras. Quando Davi orou, pedindo a Deus que mudasse o conselho de Aitofel, que transformasse o conselho de Aitofel em loucura, ele estava exatamente no lugar certo, no lugar de adoração. Ele estava no lugar de adoração e ele fez aquela oração: Senhor, muda o conselho de Aitofel. Eu sei que o Senhor usa Aitofel, mas nessa hora, muda o conselho de Aitofel, Senhor. Transforma o conselho de Aitofel em loucura. Nós queremos nos livrar da nossa dor. Queremos nos livrar do nosso desespero. E isso nos leva à oração. Também são nesses momentos que tendemos a desistir. Muitas pessoas, quando passam por momentos de dores, por momentos de perdas, por momentos de pecados pessoais, por momentos difíceis, tendem a desistir, tendem a voltar atrás. Outros tendem a desacreditar. Se Deus fosse Deus na minha vida, Deus iria mudar essa situação. Se Deus fosse Deus na minha vida, Deus ia operar um milagre. Se Deus fosse Deus na minha vida, e começa a desacreditar Deus. E a Bíblia diz que é necessário para aqueles, que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando nós saímos dessa visão de que Deus é galardoador daqueles que o buscam, nós saímos da posição de sermos abençoados. Tiago diz: aquele que duvida é como onda do mar. Não pense este que receberá de Deus o quê? Alguma coisa. Saímos da posição da bênção, porque duvidamos de Deus. Outros começam a blasfemar contra Deus, falar impropérios contra Deus, se insurgir contra Deus. Acontece isso, no momento de dor, no momento de desespero, tem pessoas que se insurgem contra Deus, como se fossem ganhar alguma coisa com isso. Só pioram a situação. Quando nós nos insurgimos contra Deus, só piora a situação. Quando nós nos levantamos contra Deus, só piora a situação. Mas nós precisamos pensar no que nos levou à situação que nós estamos vivendo. Tem gente que está endividado, com a conta, cheia de conta. Não vou nem perguntar quantos tem conta aqui, senão vai dar problema. Mas, meu irmão, Deus não foi lá gastar, não. Não foi Deus que comprou sem refletir, não. Deus não pegou a tua mão e fez você passar o cartão de crédito, não. Mas você quer culpar Deus. Deus não tem culpa disso, não, irmão. Não tem culpa disso. Mas nós queremos trazer para Deus as responsabilidades do que nós fazemos. Aí a pessoa adultera. O casamento acaba. Aí ele culpa a Deus. Trata mal o cônjuge.
Dá errado o casamento, o relacionamento, culpa a Deus. Então precisamos refletir o que nos levou ao que nós estamos vivendo hoje. Davi sabia por que ele estava sofrendo. Davi reconhecia que ele tinha cometido um pecado muito grave e que aquele pecado traria consequências para a sua vida. Então nós precisamos ver o que está acontecendo em nossa vida que tem trazido problemas, tem trazido situações que nós não deveríamos estar vivendo. Você acha que Deus quer o teu mal? Deus não quer o teu mal. Mas Lamentações 3,39 diz aqui, de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se dos seus pecados. Não adianta atribuir aos outros a culpa daquilo que nós fizemos. Davi se resignou à vontade de Deus. Salmo 51:4 fala isso. Ele se resignou. Ele sabia o que ele estava sofrendo, por que ele estava sofrendo, e a única coisa que cabia a ele é pedir misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Então precisamos tirar essa nossa capa de santidade que nós temos e precisamos pedir misericórdia. Senhor, o que eu fiz foi errado. Eu sei o que eu estou sofrendo, é porque eu estou errado. Tem misericórdia. O pecado de Davi, o adultério de Davi, a conspiração de Davi, a omissão de Davi, nada disso tirou ele da presença de Deus. Ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu que ele falhou como pai. E ele pediu a misericórdia de Deus. Pediu ao Senhor que confundisse o conselho de Aitofel, que desse a ele a oportunidade de voltar a reinar sobre Israel. E Deus ouviu a oração de Davi. Deus ouviu a oração de Davi. O pecado de Davi, os erros de Davi, as falhas de Davi, depois que ele se arrepende, não impediu que Davi planejasse. Ele planejou, não sei se você percebe no texto, que ele faz um planejamento rápido ali, né? Ele faz um planejamento rápido, muito, um tirocínio muito bom. Ele não impediu de criar uma forma de reagir à adversidade. Ele reagiu àquela situação, estava fugindo, estava desesperado, estava protegendo o povo, de alguma maneira protegendo o povo, e Uzai vem ao encontro dele, Uzai quer ir com ele, mas ele diz, olha, você para mim vai ser pesado na caminhada, faz o seguinte, volta e se apresenta a Absalão. Uzai também era um conselheiro do rei, e ele voltou e se apresentou a Absalão como conselheiro para servir a Absalão juntamente com quem? Com Aitofel. Voltou para lá para servir como conselheiro. A oração é a chave para reverter todo o quadro difícil da tua vida. Não importa o quadro, a oração, ela pode reverter todo e qualquer quadro que você esteja vivendo. Basta que você dependa do Senhor, prostre diante dele, clame a ele, fale, Senhor, confunda o conselho de Aitofel. Senhor, muda essa situação. Senhor, julga a minha causa.
Como aquela mulher chegou, aquele juiz iníquo, Jesus ensinando os discípulos a orar, e falou, tem uma mulher que foi lá no juiz, o juiz não temia a Deus nem os homens. Temia a Deus nem os homens. E ela falou, julga a minha causa. E ele não queria receber, e todo dia ela estava lá, todo dia ela estava pedindo, todo dia ela estava falando. E por fim ele resolveu atendê-la, porque ela não desistiu. Esse é o segredo da oração. Não desista de orar. Não desista de clamar. Você não merece nada, eu não mereço nada. É favor imerecido, é misericórdia, é graça. Não são os nossos méritos. É a misericórdia de Deus na nossa vida. Davi orou a Deus e Deus o atendeu. Deus mudou a situação. Mas tem gente que ora, ajoelhou, 1 minuto, levantou. Vou perguntar quem ora aqui é assim, não. Tem aqui não. 5 minutos já está desesperado. Quando eu começo a orar, quero orar meia hora, o pessoal fica reclamando, que ora meia hora. Agora estou com os discípulos aí que oram 40 minutos, até eu, Jesus, segura esses nomes, Senhor. Oração, irmão. Não é por muito falar que teremos ouvido, como diz a palavra, mas nós temos que ter esse hábito de estarmos orando. Também não tenha pressa quando você se apresentar diante do Senhor, como diz a palavra de Deus. Sejam poucas as suas palavras, mas sejam palavras bem refletidas. Uzai foi um instrumento usado por Deus. Uzai foi um instrumento que Deus usou para que o conselho de Aitofel fosse revertido, fosse transformado em loucura. Se eu for falar aqui, eu vou falar mais uns capítulos para frente, então assim eu faço uma síntese bem rápida do que aconteceu. Aitofel deu um conselho e Uzai deu outro conselho. E Absalão decidiu seguir o conselho de quem? De Uzai, em detrimento do conselho de Aitofel. Deixa estar que o conselho que era certo era o de Aitofel, mas Deus confundiu o conselho de Aitofel em loucura. E Absalão ouviu o conselho de Uzai, e ali foi decidido toda a guerra. Toda a guerra foi decidida ali, quando Absalão decide ouvir o conselho de Uzai. Então Deus usou aquele homem para trazer de volta o reinado para Davi. Trazer de volta o reinado para aquele que era para estar verdadeiramente como rei. E nós, irmãos, também precisamos ser esse instrumento de Deus. A oração, ela não pode se tratar só de nós. Por que muitas coisas não acontecem em nossas vidas? Porque nós nos preocupamos muitas vezes só com nós mesmos. Oramos por nós mesmos. Clamamos por nós mesmos. Não oramos por vidas, não oramos pela igreja, não oramos por salvação, não oramos por cura, não oramos para agradecer o que Deus já fez por nós. Oramos só, é que nem aquela sanguessuga, né? Dá e dá, né? Ora só por você mesmo, só quer, só pede, não agradece por nada, como se Deus fosse obrigado a fazer. Quando Deus não faz, nós ficamos de mal. Quando a coisa não acontece da maneira que nós queremos, ficamos de mal. Não queremos ir para a igreja, desistimos de caminhar. Não quero mais saber de igreja, não. Depois que eu fui para a igreja,
a minha vida só piorou. Novidade. Novidade. Jesus morreu na cruz para te dar salvação, para nos dar salvação. Então, meu irmão, bênção, sucesso pessoal, isso aí é se Deus quiser, irmão. Eu estou aqui pela minha salvação. Eu estou aqui porque eu estou juntando tesouro para a vida eterna. Mas nós muitas vezes não quer saber mais não. Vou para outro lugar. Porque em outro lugar eu vou conseguir. Pode até conseguir. Pode até conseguir. Mas e a tua vida eterna? E a tua salvação, como é que está? E a tua vida com Deus, como está? Mas quando nós verdadeiramente servimos ao Senhor, nós nos sujeitamos à sua vontade. Nos sujeitamos ao seu querer, nos sujeitamos aos seus propósitos para a nossa vida. Deus pode te abençoar? Pode. Deus pode te fazer crescer? Pode. Deus pode te fazer uma pessoa conhecida na terra dos viventes? Pode. Mas eu quero te dizer uma coisa, tudo isso é passageiro. Tudo isso vai terminar. Tudo isso vai acabar. Mas o que você granjeia para a vida eterna, isso é permanente. Isso é permanente. E Paulo fala, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o prêmio da soberana vocação. Paulo deixou tudo para seguir a Cristo. Os discípulos deixaram tudo para seguir a Cristo. Grandes homens e grandes mulheres deixaram tudo para seguir a Cristo, porque entenderam o Evangelho, entenderam o propósito do reino. Naquela época, o fato de você ser cristão, você era perseguido, seus bens eram expropriados, tomavam seus bens. Mas nem isso impediu que eles continuassem com Jesus. Mesmo que perdendo tudo, continuaram com Jesus. Davi fracassou em muitas coisas. Mas o que fez Davi ser um diferencial, ser um exemplo a ser seguido, é que, primeiro, que ele se arrependia com sinceridade. Segundo, ele era um homem de oração. Então, se nós queremos marcar a nossa vida cristã, se nós queremos marcar a nossa caminhada com Deus, precisamos servi-lo, segui-lo com sinceridade, com interesse de coração. Ah, irmão, mas eu cometi um erro. Arrependa-se. Ah, irmão, mas eu falei. Arrependa-se. Volta à prática das boas obras. Volte ao primeiro amor. E continue a tua caminhada. Peça perdão ao Senhor e continue a tua caminhada. Parar não é opção. Desistir não é opção. Aceitar o fracasso não é opção. Porque a Bíblia diz que Ele nos conduz em triunfo. Nós fomos chamados para sermos vencedores. Mas se nós pararmos, se nós desistirmos, se nós deixarmos de orar, Davi não parou, Davi não deixou de orar, Davi pagou o preço do seu erro, do seu pecado, e aprove ao Senhor trazê-lo de volta. Mais à frente, se você for ler,
você vai ver que o povo vai lá buscar ele de volta. O povo vai lá, não, nós erramos, Davi. Então, volta com a gente, vem reinar sobre nós de novo. E ele voltou para reinar sobre o povo. E assim na minha vida, na tua vida. Basta que tão somente nós continuemos em oração. Pecou? Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. Senhor, muda essa situação. Muda esse quadro, Senhor. Eu reconheço o que eu falei. Eu reconheço que eu preciso ser movido por Ti, tocado por Ti. Senhor, eu aceito as consequências. Eu aceito as consequências, Senhor, do que vier. Mas eu quero continuar na Tua presença. E quando nós nos colocarmos dessa maneira, tudo que você tem vivido vai começar a ser mudado segundo a vontade de Deus. Planeje, ore, planeje. Peça oração. Peça alguém para interceder por você. Deixe Deus agir na tua vida. Deixe a Deus agir na tua casa. Deixe a Deus agir na tua família. Talvez a tua família esteja desestruturada. Talvez a tua família esteja aos teus olhos fracassadas. Mas há poder no nome de Jesus para mudar toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Então estenda as tuas mãos com autoridade e declare a bênção do Senhor na tua casa. Declare a bênção do Senhor na tua família. Creia que Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar a situação. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada, existe para mim, existe para você. Mas para Deus não existe. Quantos milagres nós já vimos, já presenciamos, quantas pessoas que eu já visitei, eu pessoalmente já visitei, que já estava esperando ser chamado para o velório. E Deus entrou na situação e levantou aquela pessoa. Mas aos nossos olhos, nós achamos que não tem mais solução. Mas a vida, o poder da vida e o poder da morte está nas mãos do nosso Deus. Ele quem decide. E Ele diz que terá misericórdia de quem aprover a Ele ter misericórdia, e vai se compadecer de quem aprover a Ele se compadecer. Então a nossa oração é: Senhor, compadece-te de mim. Compadeça-te, Senhor, da minha família. Compadeça-te, Senhor, da minha casa. Compadeça-te, Senhor, do meu bairro, da minha vizinhança. Tem misericórdia. Entra com poder, Senhor, e muda essa situação. Não desista de orar, meu irmão. O teu quadro não era pior do que a situação que Davi estava vivendo. Além de estar fugindo, estava fugindo do seu filho, de um filho que ele amava. Precisou fugir daquele filho. Que no final acabou sendo morto também. Mas Deus deu vitória a Davi. E Ele quer dar vitória a você. Crê somente. Vamos ficar de pé. Não sei o que você está vivenciando, mas se Deus mandou falar, é porque você precisava ouvir. Creia que a mensagem, quando nós viemos aqui e falamos, é Deus falando para nós.
A oração é a chave. Continue orando. E ao mesmo tempo que você ora, permita que Deus te inspire a tomar atitudes, a tomar decisões que possa trazer ordem à situação que você está vivendo. Deus é um Deus de ordem. E Ele quer colocar a nossa vida em ordem. Mas se nós não ouvirmos, nada vai mudar. Após aquela oração, Davi, inspirado por Deus, direcionou os sacerdotes, direcionou Uzai, fez com que tudo funcionasse de uma maneira que ele tivesse ali pessoas para informá-lo, pessoas para, de alguma forma, serem usadas por Deus para que aquele quadro mudasse. Então ore, peça ao Senhor inspiração e tome decisões acertadas. Daqui para frente, tome decisões acertadas. Deus, Ele vai te dirigir. Deus, Ele vai tratar com você. Nesta hora eu quero perguntar se tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém que quer ter a sua vida mudada. Este é o momento, esta é a hora. Deus quer transformar a tua vida. Alguém que quer voltar para a casa do Pai. Alguém que quer voltar à presença do Pai. E dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me receba como um dos seus jornaleiros. Mas a Bíblia diz que o Pai te recebe com um abraço e com um beijo. É assim que Deus quer te receber. Não importa o teu pecado, Deus quer te perdoar. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso o seu pensamento, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus, Ele quer se compadecer de você. Vem aqui à frente, receba Jesus na tua vida, receba Jesus na tua casa, receba Jesus na tua família. Se você quer receber uma oração nesta hora, agora para toda a igreja, para que o Senhor mude o quadro da tua vida, mude a situação que você está vivenciando. Se você quiser vir aqui à frente, você venha. Se não, estenda as suas mãos, levante suas mãos aos céus, que o Senhor, que tudo vê, verá que você está clamando, e Ele vai atentar para o teu clamor nesta noite. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, uma situação difícil, mas Deus é o Deus do impossível. Deus é aquele que abre porta aonde não há porta. Não tem solução, mas Deus, Ele pode dar solução. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. Abra seus lábios nesta hora e clame a Ele. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha vida.
Senhor, tem misericórdia da minha família. Senhor, ó Deus, não leve em consideração as minhas falhas, os meus erros. Me perdoa, Senhor. Me limpa, Senhor. Ó Deus, nesta hora, Pai, me renova, Senhor Deus, a minha caminhada contigo nesta hora. Em nome de Jesus, ó Deus. O Senhor nos deu o seu Filho, e a tua palavra diz: como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas. Peço perdão a Deus nesta hora. Papai, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar, Senhor. A tua palavra diz que horrenda coisa cai na mão dos Deus vivos. Mas, Pai, eu quero te pedir, Senhor, permita-me recomeçar. Receba-me como filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, apresenta a tua igreja nesta hora, bem como, Senhor, aqueles que estão assistindo a esta live, que em nome de Jesus, eles sejam tocados. Aqueles, Senhor, que estão fora da sua presença, sejam resgatados, em nome de Jesus. Quando Pedro negou ao Senhor, Pai, e ele saiu e ele fugiu, mas quando Jesus voltou, mandou chamar Pedro de volta. E é assim que Deus está fazendo, assim que o Senhor está fazendo nesta hora. O Senhor quer chamar de volta, o Senhor quer chamar de volta, Pai, pessoas, Senhor, que querem voltar, mas não têm forças. Mas em nome de Jesus, que haja nesta hora o mover, que haja nesta hora a libertação. Desata os pés, Senhor, dessas pessoas. Em nome de Jesus, que todo pensamento contrário caia por terra agora, em nome de Jesus. E que eles possam, Deus, voltar à casa do Pai. Possam receber do Senhor na sua presença, Pai, e permanecerem, Senhor. Seja com cada um de nós, ó Deus. Fala aos nossos corações, opera milagres, opera cura, que haja testemunho, Senhor, das tuas maravilhas, do teu mover, Senhor, em nós, que possamos ser tocados, que possamos tocar as vestes do amado e ser totalmente transformados, em nome de Jesus. Amém. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber da tua palavra, Deus, que me fará vencer.
fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber da tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber da tua palavra, Deus, que me fará vencer. Da tua palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia. Basta uma palavra. Basta uma palavra para que a tua vida mude. Basta uma palavra para que todo o quadro que nós estamos vivendo seja transformado. Creia no Senhor. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Te louvamos, ó Deus, por este momento, Senhor Deus, que estivemos na tua presença, pedindo, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, continue se revelando a cada um dos teus filhos, Senhor, que assim, Senhor, como o coração dos discípulos no caminho de Emaús ardiam quando o Mestre falava com eles, que os nossos corações possam arder, Senhor, na tua presença. E ao sairmos daqui, Senhor, não nos esqueçamos, Senhor, de tudo aquilo que recebemos nesta noite. Como diz a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que possamos esconder, Senhor, no nosso coração aquilo que temos recebido, Senhor, e que tenhamos, ó Deus, uma semana abençoada, guardadas pelo Senhor. Pai, uma semana de sucesso, uma semana de problemas resolvidos, uma semana de causas resolvidas, uma semana de portas abertas, Senhor, uma semana de oportunidades, ó Deus, seja com cada um dos teus filhos, cada um daqueles que se chamam pelo teu nome, Senhor, e que possamos, ó Deus, estar aqui na quarta-feira para buscar a tua presença, para orar, Senhor, e para contar, Senhor, os testemunhos de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai, porque tu és um Deus fiel. A tua palavra diz, Senhor, que ainda que sejamos infiéis, tu permaneces fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Seja conosco, ó Deus, leva-nos na tua paz e na tua proteção. Assim nós te oramos em o nome do Senhor Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém e graças a Deus. És um Deus de amor, não temerei mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber da tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor.
que me fará vencer. Da tua palavra, Deus, que me fará vencer.